curso de serviço social na Paraíba surgiu no ano de 1951, sendo inaugurado em 19 de março de 1952, cidade de João Pessoa, na escola particular de nível superior, fundada por iniciativa da Sociedade Feminina de Instrução e Caridade, ligada à Igreja Católica, sob o título de Escola de Serviço Social da Paraíba. Em 1960, a escola agregou-se ao UFPB, mas só no ano de 1972 o funcionamento do curso passa a ser no campus 1 da UFPB, tornando-se público, porém não existia um departamento de serviço social. Era então o corpo docente, chefiado pelo Departamento de Ciências Sociais. Só mais tarde estaria com seu próprio departamento. Diante da ditadura militar, o curso de serviço social ainda trilharia um longo caminho até se tornar um crítico do sistema capitalista e de todas as injustiças sociais promovidas por este. Em 2012, o curso fez 60 anos e este documentário surge no intuito de resgatar um pouco da sua memória. A escola foi fundada pela intransigência e temperamento da Madre Maria Franco de Andrade. Depois de um curso de poucos dias, parece que um mês, ela resolveu fundar a escola, trouxe irmãs formadas em serviço social e criou o ambiente na Casa do Calvário, lá no São Bento, naquela parte da direita do São Bento, ou da esquerda, ou da posição que você esteja. Funcionava lá? Funcionava lá. Funcionou muitos anos. Depois que se mudou para João Luiz Ribeiro de Moraes, foi o término da escola. Antes, né, foi para aquela rua onde hoje é a Procuradoria Federal. Luiz Ribeiro de Moraes. Não. Primeiro foi para... Quem eram os professores que davam aula nessa... Eram várias irmãs que vieram de fora. Irmã Nilce, Irmã Alda, irmã Zilda. Irmã Zilda era baiana e dizia que tinha sido, que era muito apimentada, ela dizia assim. E tinham muitos alunos no início, como é que era? Não. Tinha vestibular? De vestibular. Como é que era a entrada desses alunos? A entrada consistia a pessoa na verdade, documentos, né? Eu espero que o bairro vestibular pedia na época também. Só que as primeiras turmas, as 3 primeiras turmas, fizeram vestibular com o 5º ano de ginásio que a gente tinha. As 3 primeiras turmas. Sim. Não era exigido. Era exigido o 5º ano do ginásio que era feito. Porque o ginásio tinha 5 anos. Não tinha 4, não. Ah, sim. Quem foram os primeiros alunos? Quem eram esses alunos? Buriti, Luz Carvalho, Creuza Ribeiro. Creuza, né? Era Creuza Ribeiro. Creuza Né? Ribeiro. Profissionalista, era professora de lá, né? Não. A Madalena Fragoso. Madalena Fragoso. Lourdes, que era sobrinha do padre. Lourdes Gomes. Lourdes Foi minha Trigueiro. supervisora. Não, Lourdes Trigueiro foi da Foi nossa depois. turma. Nossa turma. Eu saí do curso em 1958, não, 59. Então só retornei em 67.
e ela já era professora, porque ela já tinha terminado o curso, já tinha Quando eu defendido. estudei, Analice, a gente dava doutrina social da igreja. É uma disciplina obrigatória. Mas na escola daqui de João Pessoa não dava. Não, Mas a minha escola lá tinha em filosofia mas aqui não e tinha tinha não. sociologia religiosa. Isso. Não, no meu tempo tinha filosofia, tinha sociologia, Também. tinha direito, tá entendendo? Aí tinham as especificidades, Aí tinha social de caso, de de grupo, casa, de de grupo, comunidade. Primeiro tinha introdução ao serviço Não tá social, pegando isso, não. ética. Olha, Mas assim, tinha sociologia, mas não, agora tinha a disciplina, doutrina social da igreja. Quando E a eu gente cheguei, estudava a vida de santo, de Santa Terezinha, um bocado de santo que eu estudei. A minha eu não estudei tinha não, muito isso era santo. coisa lá de Campina Grande. A diferença das escolas, né? A sua já foi a escola que dá. Era, E qual é o nome da escola? sociologia, Como é que chamava? Tinha um nome específico? Escola de Serviço Social. Ciência social da Paraíba. Agregada à Universidade Federal da Paraíba. Mas isso no seu tempo já. Quando a Padre Everaldo, Padre Marcos. Cirurgia, Padre Everaldo e Padre Marcos. Só Então é não teve de Padre dois. Eu não Epaminondas. peguei mais. era Epaminondas e Padre Paulo Pires. Paulo Pires, ensinar filosofia. Porque olha que se Paulo ouvir, Pires não era mais padre até. o centro do saber não era o Estado, era a igreja. Era a igreja. As bibliotecas Exatamente. eram da igreja. E os padres realmente, e aqueles padres que iam ministrar para nós, eram pessoas, eram E doutores. deviam saber. Ela era gratuita, né? Não. Ela era privada? É particular. Ah, particular. Era particular, Olha, isso eu não confessional sabia. católica. Você estava começando o curso, já foi para fazer reconhecimento. E depois começava no trabalho, porque era o método tripartite de serviço social, começava o serviço social de casos. Grupo, né? comunidade. E aí começava no plantão, com uma supervisora local. Eu comecei com o primeiro estágio, embaixo, no porão da igreja de São José, em Cruz das Artes. A supervisora era Lourdes Gomes. Então, o porão era úmido, né? E a gente ali trabalhava. E a minha função, que era, tinha assim, uma discussão na sala de aula, é porque a gente, serviço social, trabalhava com problema. E a gente, a função, a minha, lá em Cruz das Artes, é minha de Terezinha Rodrigues, tia de Márcia. A gente ia nas casas, batia, para saber se a pessoa estava em dia com o SESI. O SESI é a grande instituição mantenedora do serviço social. Tanto é que na turma da gente, as colegas tinham bolsa do SESI. Da seguinte forma, um expediente ela trabalhava no SESI e no outro expediente ela estudava. Então o SESI era o grande mantenedor. E para os estágios, que eram sempre paroquiais, eram livres porque eram paroquiais. Os centros sociais eram das paróquias. Cruz das Armas, Cordão Encarnado, depois Santa Júlia, Roger, eram as paróquias que tinham centro social. Mandacaru, que tinha centro social. Funcionava na rua, como era o nome daquele da Maria? João Luiz Ribeiro. Então, a secretaria e uma sala de aula. Só funcionava isso porque o prédio, a sociedade religiosa, vendeu a UNIP, né? Então, o UNIP foi realmente tinha que se apropriar, né? E ficou reduzida a esse espaço. Tinha também uma pequena capela, não é, Naná? Mais uma sala. Então, depois ela encerrou as atividades. Houve uma celebração solene e a escola que encerrou suas atividades é quando a gente recebe um relatório que eu passei a cópia para a Alexone, que tem toda a história da Escola de Serviço Social até o fechamento dele. A universidade ofereceu a escola de serviço social, transferiu o curso para lá, porque era oficial e compunha, como eu disse, completava
o número de cursos que ela precisava. Em 1972 foi o ano que ela foi transferida. A primeira turma começou em 72. E nenhum professor da escola de serviço social entrou para a federal. Nenhum professor? Não, nenhum. Nenhum. E como é que Ana foi? Alice entrou porque ela entrou no concurso. Depois ela foi abrindo concurso e os professores foram se habilitando e o curso começou aqui na federal como curso com coordenação do Departamento de Ciências Sociais. Por isso que por muito tempo, né, Cleone, vivemos assim, como os práticos da sociologia. Para o departamento, aí já entrou em departamento de serviço social. Você Foi, 75. E Cleone e eu já entramos no departamento de ciências sociais. Sociais. Eu acho que era, de certa forma, tranquila, né? Eu também acho. Com raras exceções, assim, de pessoas que achavam que o serviço social era Profissão menor. Era uma profissão menor, aqueles estrangeiros até. Eu me lembro de um que, Renato Ortins. Na época da primeira turma, a gente teve a presença muito forte da irmã Franklin, né, que ela tinha articulação com as duas escolas, né, e ela era coordenadora do curso. Foi a coordenadora do curso, irmã Gugel, também era outra ligada à escola confeccional, mas também houve a chegada de Mitz, de Aguiar Macedo, né, que teve um peso muito importante no curso de serviço social. Mas Faleiro quando ele vem para João Pessoa, ele vem em 79, né, no rastro da anistia, né, para os exilados. Então ele vem realmente... Como em 82 ele participou. E aí ele participou, deu uma contribuição muito grande, a professora Elisa Mineiros, a professora... Mitz de Aguiar Macedo, também temos vários professores, a própria Cleone Pereira. Existia um diretório acadêmico que vai ser contado, né, por Jacomino, por exemplo, antes de 64, e que esse diretório tinha a participação de estudantes daquela época e que eu não acompanhei. Eu entrei na universidade em 1970 e esse diretório já havia sido fechado desde 64. Então, nos anos 70, né, a partir do ano de 1970, o movimento estudantil começa a ser recriado em toda a universidade. Né? Começa a ressurgir o movimento estudantil na perspectiva também de recriação da UNE, União Nacional dos Estudantes. Então, passou a ser um movimento forte dentro da universidade, com a participação de todos os estudantes de todos os cursos, mas com participação de alunos que eram da minha turma ou de turmas, né, posterior à minha, mas só que já existia também um diálogo de outros estudantes, com Doraci, né, com Fátima, não me lembro o sobrenome dela, que também antes de mim já começava a discutir essa possibilidade de organização dos estudantes de serviço social na universidade. Mas esse pessoal saiu da universidade, se formou, saiu da universidade, então eu assumi esse movimento, né? Nós lutávamos por anistia, nós participávamos nos movimentos sociais fora da universidade, como movimento por anistia, movimentos pastorais, movimentos em defesa dos trabalhadores rurais. Então, havia uma interlocução do movimento estudantil como um todo com os movimentos sociais, porque naquele momento a gente vivia uma efervescência muito grande, né, de lutas na sociedade pelo fim da ditadura militar. E nós ingressamos nesse processo também. Participamos, 4 alunos daqui da universidade, do primeiro encontro nacional de estudantes de serviço social, que foi na cidade de Londrina, né? A partir desse encontro foi criado, naquele momento, o ENES, né? Que hoje é ENES. Então, naquele momento a gente nossa discussão era muito em função de fortalecermos a luta por democracia nos cursos, como a nível nacional. Nós participamos, inclusive, do grande evento que foi na cidade de Salvador,
que foi o Congresso de Recriação da UNE, né? Nós estávamos com uma representação bastante significativa do curso de serviço social, foi um momento emocionante, né? De muita... onde a gente se organizava com muito medo, mas a gente enfrentava, né, a repressão, enfrentava, inclusive, o Congresso. Em algum momento a gente foi avisado que o Congresso seria cercado pela polícia, né, e a gente lá, embaixo de um viaduto que ainda não tinha sido construído, o Centro de Convenções, né, de Salvador estava sendo construído e tinha basicamente um viaduto lá, que a gente parecia um viaduto, que a gente se reuniu e fez o nosso congresso embaixo dessa construção. Num determinado momento fomos avisados que seria invadido pela polícia e a gente estava lá resistindo, cercando, de braços dados. Foi muito, muito emocionante. Após graduação de serviço social, né, do mestrado de serviço social, foi a professora Sônia Gondim. Então, eu queria, professora, que a senhora falasse um pouquinho dessa experiência, porque foi em 78, né? Na verdade, eu acho que a ideia de pós nasceu num encontro que a gente teve de graduação em Mossoró. Sim. Que nós participamos, eu não sei se Jacó estava presente lá em Mossoró, vários professores do nosso departamento. Naná estava. E lá nós encontramos Jean Robert, que foi uma pessoa assim, que deu uma assessoria muito grande. Na verdade, ele foi o idealizador do curso de serviço social. Jean Robert era um professor vinculado à Universidade de Sergipe e que estava era um encontro de Nordeste lá em Mossoró. E ele estava presente e aqui o Departamento de Serviço Social, a graduação, se fez representar e nós ficamos interessados no trabalho de Jean, e Jean veio várias vezes aqui, tivemos vários encontros e ele montou a estrutura. Na verdade, toda a inspiração do mestrado foi de Jean Robert. Eu acho, inclusive, que ele devia ter sido coordenador de mestrado. Só que ele não era assistente social e houve resistência e ele não foi. Aí eu fui indicada, mas o mérito era dele. O mestrado de serviço social foi o primeiro do Nordeste. Viu? E ele teve, inclusive, a nossa avaliação no CAPES e CNPq foram muito boas. Nós tínhamos um corpo muito bom, tínhamos professores, doutores, Faleiros, e Eva, primeiro Vicente e Eva Faleiros, né, que vieram participar do mestrado. Ivan Labelle, que era meu vice-coordenador, né? E era uma pessoa assim, doutor em sociologia, muito competente, Mauro Cury, não é? O curso de social foi criado na UFPB no contexto da ditadura militar e fazendo parte da reforma universitária de 1968, que suprimiu a organização isolada de instituições universitárias e dando um novo direcionamento, uma nova forma de organização e funcionamento do ensino público, no sistema de campus, né, integrados os cursos em sistemas de campus e de centros universitários. Nesse processo, com essa reforma universitária, também se instituiu o regime departamental, institucionalizou-se a carreira acadêmica, criando a dedicação exclusiva, o período integral dos professores, bem como dividiu-se o curso superior em duas partes, que era o ciclo básico e o ciclo profissional. E também instituindo os créditos por disciplina, o regime semestral, enfim, foi uma reforma, né, de enorme proporção e, obviamente, no período de ditadura se cesseava todas as manifestações políticas, culturais dos docentes e dos discentes. Foi nesse contexto que o curso de serviço social foi criado, mas ele não vem inicialmente para o campus universitário. Originariamente, o curso da UFPB se inicia lá na FAFI, a Faculdade de Filosofia, localizada na Avenida Duarte da Silveira, vizinho ao Liceu Paraibano. E na FAFI, além do curso de Filosofia e de Serviço Social, também tinha Letras, Geografia, História, que também tinha sido recentemente incorporada à universidade.
A incorporação das instituições de curso, de instituições profissionais, também fez parte dessa reforma, né? Foi o caso que consolidou a integração do curso de serviço social, que já integrava a universidade, mas ainda como escola isolada, desde a década de 60. Então, essa primeira turma, a gente iniciava no ciclo básico, então se dispersava em várias turmas, nem todo mundo tinha contato com os próprios colegas que depois formariam o curso de serviço social, mas a gente participava do ciclo básico junto com os alunos de História, de Geografia, de Filosofia, e depois, ao término desse ciclo básico, é que se iniciava o ciclo profissional. E aí sim, as turmas específicas de cada curso. Então, era o momento em que a gente se encontrava e se definia quem era a turma de serviço social, uma turma muito pequena, acho que 17, que deve ter terminado em torno de 14, mais ou menos 15 por aí. Essa turma da universidade, a primeira turma da universidade, a gente não tinha nenhuma vinculação, não se relacionava, né, com a turma que estava findando, colando grau, né, encerrando as atividades ainda na escola confessional. Portanto, apesar dos professores transitarem, mas não foi estimulado, não se processou nenhuma articulação entre essas duas dimensões, de um curso já na UFPB e do curso ainda na escola isolada. Na formação, nesse momento, era uma orientação conservadora, né, cautelosa, com qualquer demanda de teor mais crítico dos alunos sendo reprimidas, e as alunas que assim o fizessem eram advertidas. O conteúdo da formação centrava-se na tríade metodológica de caso, grupo, comunidade, mas a gente já tinha alguns professores que já se esforçavam para focar mais no conteúdo de comunidade. Nessa mesma década, de 70, e aí já em 79, eu acho que um evento de enorme relevância política, intelectual, acadêmica e cultural do serviço social, né, que deu novo rumo, tanto foi o Congresso da Virada, que deu novo rumo tanto ao Congresso como à profissão, né? Foi em 79, o momento que eu estava poucos meses iniciando como professora no magistério, e participamos ativamente daquele processo, né, das suas assembleias diárias, né, da decisão política, né, que foi desconvocar a comissão oficial, constituída pelo general Figueiredo, o governador de São Paulo, Paulo Maluf, ministro da Previdência e outros ministros de Estado, sendo substituído por lideranças políticas emergentes, contestadoras da ditadura militar. Foi realmente um momento de intensa emoção, né, muitas ovações, um sentimento compartilhado imaginando que coletivamente estava se construindo algo de muito relevante e significativo, mas longe de imaginar, né, a dimensão e a proporção que o evento depois adquiriu, né? E aí, eu acho que todo mundo ficou muito tocado, e a gente viu agora, né, em 2009, quando houve a comemoração do Congresso da Virada, né, em que as pessoas com a emoção à flor da pele, né, pelo significado, e algo que ficou na memória daqueles que participaram, e certamente, né, muito vivo, e que a gente vai levar com uma recordação muito importante e muito significativa, né? Em seguida, né, como decorrência já desse processo, a gente vai ter a construção, a implantação do currículo mínimo de 82. Né, já era um avanço para o serviço social, já se tentava romper com o pragmatismo, né, a concepção centrada na visão segmentada, metodológica do serviço social, criando as condições objetivas para se pensar o significado da profissão e também a direção social. Bom, então isso em João Pessoa, na UFPB, isso se processou a organização através de grupos de estudo, de oficina, onde se manifestou muito aproximações, mas também dissenso entre os professores, e obviamente que tanto esse currículo, como se expressou também no trabalho desenvolvido aqui da universidade, carecia de mediações teóricas, né, que favorecesse a compreensão crítica da realidade social. Essas diretrizes, né, curriculares que foram aprovadas em 96, antes mesmo da nova Lei de Diretrizes e Bases do Ensino Superior, que foi aprovada em dezembro do mesmo ano, né? Com a construção das diretrizes, né, curriculares, aí desencadeou o processo de reforma curricular em todas as unidades de serviço social. Aqui na UFPB,
além das oficinas, né, e dos grupos de trabalho, né, sobretudo da formulação coletiva de professores, representantes discentes, tanto da graduação como da pós, e também do meio profissional, delegados pelo CRES, a gente inovou, teve uma proposta inovadora, né, o projeto, a construção do projeto político-pedagógico, né, que foi iniciado em 99, e concluído em 2003, sendo aprovado em 2003, mediante a resolução número 53. E qual foi esse processo, essa proposta inovadora que a gente teve aqui, né, conduzida, né, com muita competência, uma pessoa que teve enorme relevância nesse processo, foi a professora Daci Lacerda Pessoa, então coordenadora do curso Civil e Social, e a gente pensou a extrapolar, né, as oficinas e os grupos de estudos, com a contribuição de todos os professores, mais representação dos discentes, mas a gente tentou abranger todo o conjunto de discentes da UFPB. Né? Então, a perspectiva era ampliar o processo de participação, tanto na construção como na implementação do novo currículo. Traduções, em muita discussão, em muito embate, né? Divergências, alguns consensos, mas, sobretudo, muitos dissensos. E tudo isso vai aparecer na pesquisa, né? Os resultados vão mostrar a fragilidade, né, de muitas disciplinas, repetição de conteúdos, né? Enfim, um conjunto de problemática e dificuldade que nos remete hoje, né, a novamente repensando, questionando as ementas, tentando sobretudo essa sobreposição que havia de ementas, dificuldade, também um indicador que é apontado, que foi muito bem dimensionado, era a heterogeneidade da formação dos professores, né, seus compromissos, a direção que eles apoiavam com relação ao curso de Civil e Social, enfim. E aí, né, como vemos, é uma longa travessia, né, uma longa e fecunda travessia, né, considerando desde a formação inicial, aqui na UFPB, e que se expressa na maturidade intelectual dos professores, né, que hoje, mais uma vez, né, estão aí às voltas com as questões contemporâneas. Muitos foram os profissionais que contribuíram para o surgimento e desenvolvimento do curso de Serviço Social da Universidade Federal da Paraíba, mas devido às condições estruturais e conjunturais do processo de construção deste documentário, não é possível citarmos todos aqui, mas certamente sabemos que não foram poucos. Portanto, dedicamos este documentário a todos vocês que fizeram e fazem parte desta história. Nossos mais sinceros agradecimentos.